A mira do Flamengo está apontando para os treinadores portugueses e hoje eu vou trazer para vocês o trabalho de Carlos Carvalhal. Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. No vídeo de hoje eu trago a análise tática dos métodos, modelos e estruturas de jogo do português Carlos Carvalhal. Inclusive, o Marcos Braz desembarcou em Portugal para negociar e conversar com alguns treinadores, entre eles é o português que é o treinador do Rio Ave. Antes de nós iniciarmos, pedir aqueles convites protocolares. Para você deixar o seu like, a sua curtida, a sua inscrição aqui no canal. Você ainda que não é inscrito, vai perder 2 segundos, vai apertar o botãozinho do vermelho. E também deixo meu agradecimento para você que está comentando, curtindo, se inscreveu no canal, está acompanhando. Vocês estão me ajudando a fortalecer e crescer o canal ainda mais. Muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar os links dos vídeos com os amigos e me ajudar a fortalecer e crescer o canal ainda mais. Analisar o trabalho do Carlos Carvalhal, sobretudo os mais recentes, e a gente passa por Sheffield United, Swansea e atualmente o clube dele que é o Rio Ave, ele passa um pouco para um contexto diferente daquilo que é o Flamengo e diferente de outros treinadores, como por exemplo o Leonardo Jardim, que estava à frente do Mônaco. Afinal, são clubes que não disputam para ser campeões, são clubes que passam para o meio e para o final da tabela, então é um contexto diferente de jogo com o qual ele deve propor. Sobretudo, Sheffield United e Swansea, ele em aspas tenta sobreviver naquela liga que ele está, não tenta almejar grandes conquistas. E naturalmente essa competitividade, ou até falta dela, acaba moldando um pouco o trabalho do treinador. Mas o que é interessante a gente ver no trabalho do Carlos Carvalhal é que ele consegue se adaptar e tem bastantes variáveis, sobretudo quando enfrenta alguns adversários diferentes nessa liga inglesa, tanto na portuguesa como eu vou trazer aqui para vocês. Mas são realidades completamente diferentes e ambições completamente diferentes quando a gente trata de trabalho no Flamengo. Swansea, Sheffield e Rio Ave. Flamengo. Aqui é um exemplo da organização defensiva, vou iniciar pelas organizações defensivas do Carlos Carvalhal, no qual ele coloca a equipe, como vocês podem observar, na primeira linha e a última linha, compacto entre 32 metros, muito próximo, a linha está média, como vocês podem observar, e ele não está aplicando aquela marcação sob pressão. Como vocês podem observar, os 3 jogadores que jogam um pouquinho mais à frente, eles estão pela zona para tentar, assim, marcar o passe do jogador e o espaço. Então estão todos muito compactos, esperando a equipe ser atacada, esperando o erro do adversário, provocando esse erro, mas marcando por zona. Não há a marcação sob pressão. Quando eu citei essa variável de ideias, inclusive na mesma partida, vejam que, olha, o mesmo adversário, o mesmo jogo, minutos seguintes, ele já aplicou a marcação pelo bloco mais atrás, né? Então ele está aplicando a mesma coisa, ó, no 4-4-2, os 2 jogadores um pouco mais à frente, a linha também fazendo aquela linha de impedimento em 25 metros, aqui está até mais compacto, porém a marcação não está em linha média baixa, está em baixa, como vocês podem observar, e todos os jogadores em marcação por zona, não há aquele marcação individual, então todos aqui tentando cercar o passe. Esse é um tipo de variável que o Carlos Carvalhal mostrou na mesma partida. E quando a gente fala de flexibilização, de variação de acordo com o adversário, o Carlos Carvalhal demonstra muito isso nos seus trabalhos, a adaptação de acordo com quem está do outro lado. Este caso é Rio Ave e Porto. O contexto para o Rio Ave, ele joga defensivamente e tentar aproveitar ao máximo, afinal o Porto é até o campeão nacional. Então o que ele tentou fazer? Ele desconfigurou aquela estrutura tão característica dele do 4-2-3-1, que tem a variável do 4-4-2, e jogou no 5-4-1. Então vocês vejam, 5 jogadores na última linha, 4 jogadores na linha média e 1 jogador mais à frente. Porém, apesar dessa mudança dessa estrutura da formação, a ideia e o conceito de marcação por zona, ele continua. Então os jogadores estão marcando as zonas do campo, tentando diminuir o espaço de criação do Porto. A gente consegue até ver num desenho de compactação que é praticamente eles fazem um funil, né? Um triângulo, todos ocupando essa linha média, a linha intermediária defensiva, tentando ao máximo ocupar essa linha que é muito perigosa, que é a de criação do Porto. Agora eu trago para vocês a fase do conceito de bola parada defensiva, de que forma ele marca na bola parada. Escanteio para a equipe do Porto pelo lado direito. Observem que há a marcação mista, né? O que seria a marcação mista? Os jogadores marcam por zona e os jogadores marcam individualmente. Então ele faz essa mescla desse tipo de marcação, que se chama marcação mista, e há 3 jogadores marcando individualmente, os melhores cabeceadores da equipe adversária, e 7 jogadores posicionados por marcação por zona. Então ele colocou os 10 jogadores da equipe dentro da área para fazer então a defesa desse escanteio. Falando em conceitos da bola parada em escanteios defensivos, eu vou colocar para vocês na descrição desse vídeo o link da minha postagem que eu trouxe lá no Instagram, um texto com algumas imagens do jogo do Flamengo, e eu exemplifiquei um pouco de
que forma o Flamengo marca, marcando por zona, marcando individualmente, como era feito esse tipo de marcação e quais são os conceitos dessa marcação. Se você tiver a curiosidade e quiser saber um pouquinho mais, vê na descrição o link dessa postagem, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do Carlos Carvalhal na outra parte do campo, nas organizações ofensivas. E como eu trouxe no início do vídeo para vocês, sobretudo com Swansea e Sheffield United, ele esperava as principais equipes a propor o jogo, a ser atacado e assim ele tentar explorar os espaços que essas equipes davam e fazer uma transição o mais rápido possível e contra-atacar com mais número de jogadores possíveis. Essa era a identidade do seu contra-ataque. Como vocês podem observar, o bloco intermediário e o bloco da frente dos jogadores já estão esperando a equipe estar completamente desorganizada, porque ela estava o atacando, para tentar explorar o espaço. Então, se a gente pegar a linha da bola para frente, tem 3 jogadores da equipe adversária, que estão aqui, ó, em 3 jogadores fazendo essa linha quebrada, faltou um defensor, e ele já tem 2 jogadores com velocidade e o jogador tendo a portação da bola. Então, ó, um bloco tentando ao máximo surpreender. A gente vai ver numa outra fase dessa mesma partida que é de característica dele tentar surpreender o adversário. Esta imagem não é uma continuação daquela anterior, é uma outra fase, no outro minuto de jogo. E mesma coisa, ele aproveitou a equipe ser atacada e explorou ao máximo. E de que forma ele explora esse contra-ataque? Os jogadores, quando perdem a bola, sobretudo os da ponta, que ele utiliza muita amplitude, e isso eu vou trazer também mais à frente para vocês no vídeo, eles já estão preparados para dar aquele sprint no centro do campo e já abrir ao máximo. Quando abre muito com essa amplitude, ele desorganiza o conceito da linha defensiva sustentada do adversário, porque o adversário ele perde a referência a partir do momento que você abre, que você alarga demais o campo. Então os contra-ataques dele eram pautados por jogadas pela ponta, origem no centro e jogadores bem abertos pelos lados. Uma outra etapa na organização ofensiva, eu repito mais uma vez a questão da amplitude, mas observe que esse 4-2-3-1, que tem a variável de 4-4-2, e esse 4-4-2 ele entra um pouco mais na simulação, na reprodução do que foi o Flamengo do Jorge Jesus. Ele também não utiliza atacante. Ele utiliza atacantes de mobilidade, mas sempre pautados pela amplitude pelos lados, para tentar ao máximo espalhar a última linha do Porto. E apenas um parêntese, até passa pelo elogio da equipe do Sérgio Conceição, técnico do Porto, eles mantiveram a sua linha sustentada e não se influenciaram pela amplitude que acabou tentando fazer a equipe do Rio Ave. Mas, pois bem, observe que a organização ela é feita na intermediária ofensiva com jogadores móveis e um jogador de referência. E se a gente passar para a equipe do Flamengo, a gente tem o Gabigol e o Bruno Henrique, que consegue fazer essa combinação desse jogo, porque não são jogadores que jogam estáticos, de costas pro gol. São jogadores que conseguem ter essa mobilidade, conseguem não ser esse homem de referência na última linha também. Entendam que na equipe do Rio Ave, a principal arma era a velocidade pelos lados da equipe. Então ele tinha essa amplitude pelos lados, pelo lado direito e sobretudo pelo lado esquerdo. E no lado esquerdo, e aí vai uma dica até para quem está precisando de atacantes pelo lado esquerdo, Nuno Santos é um canhoto. E o que é interessante nesse jogo da equipe do Rio Ave? O Carlos Carvalhal, ele não utiliza o destro do lado esquerdo e o canhoto do lado direito, com o famoso perna invertida, mais ou menos como o Flamengo trabalha com a Arrascaeta do lado esquerdo e com Everton Ribeiro do lado direito. Não, ele utiliza os jogadores de acordo com no lado da sua perna forte. Então o canhoto estava aberto pelo lado esquerdo e o destro está aberto pelo lado direito. Por que isso? Para tentar ao máximo explorar a linha de fundo e trazer num corredor central uma bola aérea para o seu centroavante. É o contexto da equipe que pede, ele não consegue fazer de uma outra forma, ele tem que tentar se basear e tentar modelar aquele seu jogo de acordo com o que ele tem de matéria-prima com seus jogadores. Então havia muita velocidade pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Chegou na linha de fundo, é cruzamento para o centroavante, principalmente vindo lá pelo Nuno Santos, pelo lado esquerdo. E eu vou trazer o gol da equipe do Rio Ave, foi muito bem trabalhada e passa por esse conceito. No 4-2-3-1, esse 3-1 trabalha muito ofensivo, muita proximidade e muita velocidade. Observem. Observe a construção do gol. Uma bola longa, utilizando o pivô, aí vem a linha com 3 jogadores, traz pelo lado direito, mais uma vez o jogador de referência faz a inversão para o ponta da esquerda, que pisa, uma jogada muito bem trabalhada, um belo gol da equipe do Rio Ave. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado um pouquinho desse lado, em aspas, camaleônico do Carlos Carvalhal, de se adaptar às estruturas e às circunstâncias das partidas e do adversário. Espero que você tenha gostado, acompanhado. Deixa a sua curtida, o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.